Rapaz, que sofrência, hein? Tá aí o verdadeiro significado de Corinthians. Sofrer, sofrer, sofrer até o final. Bola na trave daqui, bola na trave de lá e um gol chorado aos 45 de quem, né? Antigamente, quando só tinha o Guedes, só poderia ser dele, o rei dos gols no final. Mas hoje, graças a Deus, temos o Yuri pra disputar esse trono e só quem ganha com isso é a gente. Mas já pensou se nada disso acontece e a gente perde esse jogo com um gol do Jô? Rapaz, tava uma cara que isso ia acontecer, né? Pô, primeiro reencontro dos dois pós-pagode e tudo bem, ele não conseguiu produzir nada, foi anulado pelo Robert, começou até a jogar no meio porque ficou sem espaço, mas na única chance que ele teve, deu um susto, tá? E pô, por falar no Robert, o que esse garoto jogou ontem de novo, foi brincadeira. Ele e o Fausto e principalmente o Fagner foram os melhores em campo pra mim, tirando claro o Yuri que fez o gol. E digo o Fagner em especial, tanto pelo que ele jogou mesmo, realmente pra mim jogou demais, quanto por esse momento conturbado que ele vive fora de campo, com várias e várias notícias saindo sobre ele em relação a uma insatisfação com o VP, vou até falar mais sobre isso depois, torcida pedindo saída, jogando pouco e jogando mal e virando até reserva para zagueiro improvisado. E mesmo com tudo isso ele volta ao time e não só joga muito, como também resolve o problema da falta de um ponta direita com Adson Mosquito fora. Isso inclusive é uma das minhas maiores críticas no trabalho do VP, o quanto ele não soube e não está sabendo extrair o máximo do Fagner, que é um cara que apesar dessa lesão e da idade ainda tem esse feeling de atacar, de ir pro fundo. E inclusive eu acho que ele sabe fazer isso muito melhor do que muito ponta por aí. Tanto é que no gol do Yuri Alberto ele recebe uma linda bola do Vera ali em profundidade, vai até a linha de fundo, olha pra dentro da área e faz um cruzamento perfeito. Então pra mim é um cara que pode jogar por ali tranquilamente nesses dois últimos jogos, já que nem o Adson e o Mosquito voltam esse ano e nem o Vital e o Ramiro são tão eficientes quanto ele por ali, né não? Bom, de elogios também por hoje é só, porque o time inteiro foi bem e eu não quero perder tempo falando de cada um, né? Desde o Cássio até o Yuri, todos fizeram uma boa partida, mas infelizmente o Piton sentiu a coxa já no comecinho do jogo e agora é mais um que só volta em 2023. Mas no geral, um bom jogo do Corinthians, muito produtivo, criando chances e principalmente vencendo em casa, que é o mais importante. Agora é se preparar para mais um jogo na quarta, fora de casa, contra o Coxa, mais um que briga para não cair, né? E depois é pegar um Galo brigando pela Libertadores, querendo uma vaga no G6 na última rodada. Então tem coisa para acontecer nessa última semana e o Corinthians, claro, tem que tentar esse vice-campeonato, porque dinheiro na conta nunca é demais, certo? Bom, e falando agora sobre esse lance do Fagner, em meio a tantas notícias de insatisfações com algumas decisões do VP, em especial esse chá de banco que ele tomou pro Bruno Mendes, o jornalista Vitor Chicaroli, horas antes do jogo, soltou uma informação de bastidor dizendo que todo esse atrito teria começado na verdade lá atrás na saída do William. No dia que o jogador anunciou que não continuaria no clube, grande parte de seus companheiros ficaram muito decepcionados e até bravos com ele, menos o Fagner. E esse ponto fez com que alguns jogadores, como Renato, Cássio, Gil, ficassem um pouco mais distantes do lateral, não a ponto de excluir ele no dia a dia, óbvio, mas ficou aquele climinha meio chato no CT. E claro, toda essa situação chegou também até o Vitor Pereira, que já não é nenhum amigão do camisa 23, isso é fato, é uma relação estritamente profissional e claro, não ajudou muito. Também tem outro lance do Cássio, que por ele ser o Cássio, né, ídolo do time, ter aí uma história bem grande no Corinthians, ele acaba tendo um espírito de juiz dentro do elenco. Ele e o Fábio Santos é tipo aquele juiz que chama os dois lados para conversar, e né, chamou ali o Fagner, o Renato e vários outros líderes do elenco para trocar uma ideia sobre alguns assuntos e meio que o Fagner ficou do outro lado contra eles. Então, meio que esses atritos ao longo do ano prejudicaram muito o camisa 23, algumas decisões do VP também não ajudaram e apesar disso não ser tão sério quanto parece, há uma expectativa externa de alguns jornalistas que o Fagner possa sair do Corinthians no ano que vem em caso de uma permanência do VP. É apenas uma pequena possibilidade, mas isso, claro, eu imagino que se o VP ficar, eles devem tentar se resolver no final desse ano. Pois é, né? Nem tudo são flores. Desentendimento na empresa é normal, quem já trabalhou sabe, mas bora torcer para esquecerem isso e bola pra frente no ano que vem, é não? O volante Ramiro, que retornou ao Corinthians após ter tirado férias de um ano em Dubai. E uma pena para ele que isso foi antes da Copa do Mundo, sabe que terá poucas chances de continuar aqui no clube em 2023. Seu contrato acaba em dezembro e a diretoria ainda não mexeu seus pauzinhos para uma renovação. Ou seja, ainda estão pensando se vale a pena ou não, ou só não estão muito afim de renovar mesmo. Porém, se tem um cara que pode mudar isso e com certeza vai pautar isso na reunião, é o Vitor Pereira. Porque ontem,
na coletiva, ele basicamente encheu a bola do Ramiro, dizendo que se fosse presidente do Corinthians, já teria renovado com ele. É o tipo do jogador que ele gosta, que treina sempre, joga sempre, se entrega sempre e no geral tem a cara do Corinthians. Se tem um jogador que representa o Corinthians, de fato é o Ramiro. Lembrando que até aqui, ele esteve em campo apenas 11 vezes nesta temporada. E de fato, vou ter que concordar aqui com o Vitor Pereira que o Ramiro é a cara do Corinthians. O problema, na minha visão, não é que o Ramiro ainda tem mais um ano de contrato e a gente está discutindo aqui se vai emprestá-lo ou dar uma chance para ele no ano que vem. Não, a questão aqui é se vale a pena renovar. E a gente tem que entender que ele não é barato, ele já custa aí um valor bem chato para o Corinthians e também que ele pode estar tomando o lugar de outro jogador mais promissor. Então, eu não renovaria com o Ramiro. Reconheço o esforço que ele faz, agradeço pelos serviços prestados, mas para mim o ciclo dele se encerrou aqui. E para vocês, estão com o professor nessa ou não? E olha só, hein, encontrei uma contradição. Vitor Pereira quer renovar com o Ramiro, mas a ideia do Corinthians é de rejuvenescer o elenco para 2023. Contratar jogadores mais jovens, com mais força nas pernas para aguentar esse calendário puxado que temos aqui no Brasil. E um exemplo disso, que já até está sendo feito, foi que em 2021 trouxemos aí Juliano, Renato, Paulinho, teve Roger Guedes com 25 e o Carlos Miguel com 23. Agora, em 2022, aí já veio o Falso Vera com 22, o Maicon com 24, o Yuri com 21, o Rafa com 27, então dá pra ver que a diretoria já se preocupa com isso desde que eles assumiram o cargo. E agora, pro ano que vem, a ideia é melhorar isso ainda mais, contratando, se possível, o Yuri Alberto e também o Maicon em definitivo. Ou seja, na prática, a ideia da diretoria é de reformular o elenco para 2023 e ao mesmo tempo dar mais chances a jogadores da base, como já está sendo feito com o Robert, com o Du, com o Adson e muitos outros que estão por vir. Portanto, apesar do Ramiro realmente aguentar uma temporada inteira, já que o cara tem o fôlego de uma criança, eu ainda não vejo essa renovação com ele sendo tão benéfica pra gente. Como eu falei, é um cara caro, pode estar tomando o lugar de outra promessa, então pra mim não vale a pena renovar com o Ramiro, mesmo que o VP queira que ele continue, certo? Autor do gol contra o Ceará e vice-artilheiro na temporada com 10 gols marcados, Yuri Alberto voltou a se declarar para o Corinthians, dizendo na zona mista que hoje ele pensa somente no clube e que se puder ficar, ele vai ficar. E isso, vale ressaltar, é um motivo de pauta da diretoria até o momento. A vontade deles também é de renovar com Yuri antes mesmo de pensar em Pedro Raul. E uma das coisas que o Timão pode e deve pensar em fazer para contornar esse valor alto que será pedido pelo Zenit seria vender o Mantuan e o Ivan por uns 15 milhões de euros, como consta no contrato, e aí oferecer mais um jogador em troca, que no caso seria o Robert Renan. A ideia, vocês sabem, já é bem antiga, mas ela vem ganhando cada vez mais força depois que o Robert passou a ser o titular da equipe e, claro, jogar muito bem. E algum dos motivos para tanta gente estar abrindo mão dele pelo Yuri seria o seguinte: como a gente só deter 55% do passe dele, só iria receber metade do valor de uma futura venda, zagueiro ser menos valorizado e mais difícil de vender no mercado, e pelo Yuri ser muito novo, tem só 21 anos, é atacante e ainda tem essa possibilidade de revenda. Então é uma tentativa que o Timão deve fazer quando for negociar com o Zenit lá na frente. Tá bem longe ainda, a gente ainda tem mais 6 meses de contrato com ele, fora esse final de ano. Então tem coisa pra gente pensar, tem coisa pra acontecer, mas imagino eu que se não for desse jeito, vai ser muito difícil de manter o Yuri. E vocês, o que acham dessa possibilidade? Vale a pena tentar? Eu acho que sim, hein? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!